Correio Saúde. Vamos lá, minha gente, vem comigo na Correio, a mais ouvida, 11 horas e 46 minutos. Eu estou aqui recebendo no estúdio o psicólogo, professor João Bastos, especialista também no ramo do sobrenatural. Está aqui conosco. Seja bem-vindo. Alguém andou andando muito na frente da nossa câmera aqui, desfocou você, tá? Caramba, toda vez é isso, hein? E agora? Tem que dar uma desfocada aqui. Enquanto isso, você vai falando aí conosco, desfocado Maravilha. mesmo, depois eu foco em você, né? Seja bem-vindo aqui. Bom dia, J. Silva. Bom dia, Paulo Leandro. Bom dia, Sombra. E bom dia, queridos ouvintes aí da rádio, né? Na verdade, não sou especialista em sobrenatural, tá? Mas dentro da visão, né, da psicologia principalmente, a gente pode olhar para isso, né? Porque imagina só que você acorda, né, à noite assim, e você sente uma presença ali no seu quarto. Como se tivesse, né, alguma coisa, alguém, ou você vê um vulto passando e etc, né? Imagina só, será que o seu coração acelera, né? Você fica com medo, ou é intuição, ou tem alguma memória ancestral que está aparecendo. Então a gente tem que olhar para isso, né? Então, como psicólogo, eu vou hoje falar um pouquinho de como a gente vê esses fenômenos. Tá. Bom, o problema é que às vezes a gente não vê, né? Bom, quando a gente fala do sobrenatural, isso está muitas vezes, né, ligado a uma coisa que as pessoas não entendem direito, né? E quem entende, quem trabalha, né, com estas coisas, aí traz suas teorias. O sobrenatural, então, nesse caso, levando para o ponto de vista da psicologia, seria algo realmente real? Ele é real para quem sente isso, para quem vê. A pessoa, a visão da psicologia não é assim, nós não temos que provar se isso é real ou não. Isso não é, isso é a ciência, né? Então existe uma ciência que se chama parapsicologia, mas é tida inclusive como pseudociência. A psicologia, inclusive tem uma cadeira lá na USP, que ela estuda uma coisa que se chama fenômenos anômalos, ou seja, aquilo que a gente não consegue explicar. Então, como psicólogo, o meu papel não é provar se isso é real ou não, tá? Mas que essa experiência, para quem está vivendo, ela é real. Se a pessoa diz que viu a mãe, para ela é real. E aí o que eu tenho que olhar dentro do olhar da psicologia é
como é que eu posso olhar para essa pessoa, olhar para esse fenômeno que está acontecendo com ela e ver de que forma eu posso ajudá-la. Ok? Porque para muitas pessoas é um problema, né? Tem gente que não consegue ter uma vida tranquila, que diz, eu vejo gente morta o tempo todo, né? E diz, eu vi fulano, eu vi... Tem gente que é especialista em ver essas coisas. E quando você vê e você consegue controlar é uma coisa, né? Mas normalmente quem vê fica perturbado, né? Eu vejo dentro de casa, eu vejo toda hora. E isso acaba sendo um problema para a pessoa. Então, exatamente. A gente tem que olhar sobre 3 ângulos, tá? Um ângulo é o da saúde, tá certo? O segundo ângulo é o da cultura e o terceiro é da funcionalidade. Tá? Então, quando a gente fala da saúde, tá? Esses fenômenos estão fazendo a pessoa se sentir mal, por exemplo, a pessoa tá vendo isso, está passando por esse processo, isso está afetando a saúde dela, isso está fazendo com que ela comece a ter disparos no coração, com que ela comece a ter medo, com que ela comece a ter medrosa, né? Insegurança. Ela começa, então, por exemplo, na saúde, a se isolar, a ter medo de sair, a começar a ter, eu tenho problemas, eu não posso ir em tal lugar. Ou já aconteceu comigo, tem uma pessoa que ela olhava e ela dentro do apartamento dela, ela tinha, em frente tinha uma igreja, tá, do prédio que ela tinha, e ela sentia que as pessoas da igreja estavam fiscalizando ela, estavam olhando para ela o tempo todo. Olha só. Então isso para ela era muito difícil, porque ela tinha medo de sair do apartamento dela, porque ela ia dar de frente com a igreja, e achava que as pessoas poderiam, sabe, que tinha alguém ou tinha seres, né, que estariam ali. Olhando para ela. E isso fazia ela se isolar, ela ter um problema muito sério. Então, para a saúde dela, isso era muito ruim. Que aí a gente quando fala do sobrenatural, a gente falando aqui, normalmente remete-se à ideia de alguma coisa que assusta, né? De alguma coisa que não seria legal ver, né? Mas tem aquelas pessoas também que relatam terem visto anjos, isso, santos, Deus. Perfeito. Né? E essas normalmente querem ver de novo, não se assustam tanto assim, né? Então, se a gente olhar no contexto da saúde, nesse caso, se a pessoa está bem com aquilo que ela está olhando, tá? Então ela está bem, então na saúde não está afetando ela. Aí a gente vai para um segundo contexto cultural. Por exemplo, o contexto cultural pode ser que uma experiência de arrebatamento dentro de uma determinada religião seja extremamente positiva para a pessoa. A pessoa sentir, por exemplo, que tem um espírito, tá? Que tem um Espírito Santo, tem alguma coisa nesse sentido, dependendo da religião dela, e isso vai se aplicar em todas as religiões, sejam católicas, sejam espíritas, sejam evangélicas, existem experiências que são fenômenos anômalos, vamos colocar assim, que são experiências vividas com muita positividade. E aí, do contexto cultural, dentro daquela cultura, daquela religião, isso é perfeitamente aceito por todos os membros. E aí a gente pode falar que é um fenômeno anômalo, mas que não está causando, não é, um problema de saúde, por exemplo. Bom, doutor, tem situações coletivas, né? Tem situações anormais que mais de uma pessoa vê. Como é que a psicologia explica isso? Uma sintonia entre Então, pessoas? Exatamente. A psicologia, ela não vem para... Ela não explica, a ideia. Não, a ideia dela não é explicar esse fenômeno, tá? Mas o que a gente pode entender é que é uma experiência coletiva. Então, em psicologia social, por exemplo, um ramo da psicologia social que vai identificar fenômenos que acontecem em grupo. Isso pode ser induzido, como a gente já teve caso, né, de religiosos que levaram inclusive ao suicídio muitas pessoas. Tá? Então, pessoas que se suicidaram porque iam chegar determinados seres e elas iam embarcar. Então, existe assim, algo, não é, desse gênero é muito perigoso. Então, experiências coletivas, elas podem até ser positivas, num determinado ponto, né, onde elas fazem a pessoa se sentir bem, isso pode ser levado através da meditação, etc. Mas podem ter experiências ruins, por exemplo, se forem induzidas por drogas. Tá? Então a gente sabe que, né, utilizar drogas pode levar a pessoa a experiências de, por exemplo, saída do corpo ou imaginação. Então essas experiências, elas podem sim ser inclusive perigosas. Agora,
uma coisa que se pergunta, né, e Harvard estuda isso, né, existe uma cadeira lá na Universidade de Harvard que tem a ver com a inteligência espiritual. E que se pergunta se a pessoa, por exemplo, em determinadas frequências cerebrais, ela começa a ver espíritos, ela começa a ver, ter imagens diferenciadas, começa a ter percepções ou escutar vozes. E aí a pergunta lá é a seguinte: quando chega nessa frequência, abriu um novo canal que permite a ela realmente ver isso? Ou quando chega nessa frequência, a imaginação dela começou a criar? É uma experiência individual. Como é que a gente pode saber se o que a pessoa está vendo é real ou não? O medo também cria coisas, né? Você vê uma resta, ou às vezes até um buraco na parede, você dá uma forma, né? Esse buraco parece com as pontas, parece com um bicho, né? O formato desse buraco, o formato dessa sombra, né? O formato dá um toco, é um lobisomem. Né? Então, isso, exatamente. Depende muito da pessoa, né? Do que ela está ali vendo, ou já vem assustada de algum lugar, né? E vê essa coisa. Porque são muitas histórias que você ouve, certamente muita gente tem para contar, né? De coisas que elas consideram ser de outro mundo, né? Serem sobrenaturais, que viram e têm certeza do que viram, né? Isso que é o desafio, porque assim, quem vê tem certeza do que viu. É. Então eu contei até uma experiência minha, né? Foi. No programa passado. Sua professora. Da minha professora. Então, para mim, aquela experiência é totalmente real. Eu não posso discutir comigo mesmo se aquilo, para mim, foi totalmente real. Então, eu tenho certeza, né, do que eu vi. Não é? Agora, se isso se tornasse uma experiência constante e consistente, a gente pode falar de alguns problemas psicológicos, tá? Então a pessoa começar a ter alucinações constantes, o tempo todo. Perseguição, né? Tem gente perseguição, que tem né? Ou o tempo todo ela está vendo pessoas, como você falou, né? Eu vejo gente morta o tempo todo. Tem gente que vive nisso, né? Eu vejo gente morta o tempo todo. Isso, tem até o filme, né? O Sexto Sentido. Imagina que trata sobre isso. O ruim não deve ser você ver gente morta o tempo. Gente que já morreu, na verdade, né? Isso. O tempo todo. Porque gente morta eu vejo direto aí. Perfeito. Agora, gente que já morreu, você vê o tempo todo, deve ser um negócio bem ruim, né? Para algumas pessoas, talvez não, né? Tem algumas pessoas que viver no mundo sobrenatural é mais interessante. Né? Não, então. Não, realmente pode ser que a pessoa se sinta ou se adapte a ver isso, né? Tem gente que conversa. Tem um filme, né, de esquizofrenia que eu assisti esses dias, me foge aqui o nome, mas que no final ele não consegue se curar, tá? Ele não consegue ter uma cura. Porém, apesar dele não ter uma cura, ele aprende a conviver com aquelas imagens, com aquelas pessoas que ele está vendo. E ele vê o tempo todo as pessoas. O TikTok está dizendo que a nossa conversa não é recomendada. Esse TikTok é uma diversão, viu? Claro. Pelo amor de Deus. Não, e não é recomendada por quê, né? Por quê? Então, na verdade... Por que não está a censura desse tamanho? Mas a verdade, assim, real, é que quando nós estamos falando de algo que acontece, poxa, e que causa sofrimento, o que nós precisamos mais é esclarecer, porque se a pessoa estiver passando por um momento como esse, e ela não tiver uma escuta, a nossa sociedade, ela restringe muito a pessoa a falar isso. A pessoa tem medo de falar, porque fala, olha, se eu falar sobre isso, eu posso ser internada. Vamos chamar de louco, né? Claro, mas ela vive aquilo sem poder ter uma expressão e muitas vezes sem poder tratamento, porque assim, poder ter tratamento, porque se for uma experiência, realmente for uma psicopatologia, ela pode se abrir para um tratamento, sabe? E isso é importante. É importante conversar sobre isso. E a Beth Mendes está por ali, ela estava na hora do bicho ainda ali perdida. Direto de Água Branca, Narciso, está lá no Instagram, acompanhando o Tribuna, tá? Obrigado, inclusive, a todos que estão nos assistindo no YouTube, no Instagram, no próprio TikTok mesmo, tá, gente? Obrigado aí pelo carinho. Bom, vamos fazer uma pausa então, a gente continua já batendo papo aqui. Eu estou recebendo no estúdio o psicólogo, professor, né, Dr. João Bastos, tá? Está aqui comigo para a gente conversar sobre esse assunto de hoje aqui. Fazer uma reflexão, né, ver do ponto de vista da psicologia, né, o que pode se refletir, né, a respeito dessa conexão entre o visível e o invisível, né? Que é que a psicologia pode ajudar a compreender sobre esses
fenômenos, beleza? Vem comigo, se liga aí, a gente continua já esse papo. Você ouve Correio Saúde. O povo nunca teve tanta vez e voz. Tribuna Popular, o programa que todo mundo ouve. O Supermercado Adriele avisa pra você e quer comprar na maior facilidade e aproveitar as grandes ofertas que tem todos os dias pra você no supermercado, onde todo mundo economiza. No Adriele temos vários setores para sua comodidade. Temos frutas e legumes super selecionados. E no nosso setor de frio não falta nada. É completo. E você pode fazer o seu cartão Adriele com CPF, RG e seu comprovante de residência. Aberto de segunda a domingo e o feriado. E a mais rápida entrega da cidade. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Eldorado. Supermercado Adriele. Ei, meu carro tá esquentando, e agora? Calma, procura a oficina de radiadores Bom Jesus e fica frio. Mas ele só mexe com radiadores? Nada disso. Além de reforma de radiadores de todos os segmentos, também trabalham com turbinas e radiadores sob medida. E se o problema for no sistema de arrefecimento? Também cuidam disso, sem falar na produção de água desmineralizada perfeita para lojistas e mecânicos. Experiência conta, né? Com certeza. São mais de 40 anos de excelência no que fazem. Onde eu encontro? Rua Mascarenhas de Moraes, 906, no bairro Eldorado, em Delmiro. Ou chama o Canelinha, no 82-99645-5425. Partiu resolver, antes que não pra vir uma chaleira. A você aí ligado na Mais Ouvida, ó, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Tribuna Popular. Sai daí não, vem comigo. Pra abastecer o melhor lugar, todo mundo sabe, abastece lá. Álcool diesel, gasolina, lubrificação. Tem troca de óleo, tem mais opção. Bom atendimento, vai lá comprovar. A cidade inteira abastece lá. Abasteça nos Poços da Pedra, porque tem rigoroso controle de qualidade. Localizados na rua Floriano Peixoto Centro, em frente à Pousada da Pedra, no bairro Campo Grande, no bairro Pedra Velha e na Praça Tamarineira. E Posto 5, Rua Benedito Lisboa, 108, bairro Palmeirão. Abasteça nos Poços da Pedra e pague à vista ou com os cartões para 30 e 60 dias. Todo mundo sabe, abastece lá. Sou da Tribuna, campeão de audiência. Ouça de segunda a sexta, das 13 às 13h30 e aos sábados, das 6 às 6h30 da manhã, pela Correio FM 91,9. O programa O Guardião das Sete Chaves, com Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá, os mais profundos conhecedores do espiritismo no Brasil. Ligue 77999719965. Meio-dia e 2 minutos. A notícia te dá de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. Você ouve Correio Saúde. Vamos lá, minha gente, vem comigo, continuando, tô voltando, já dividindo tela aqui com o Dr. João Bastos, tá? Pra gente continuar falando aqui. Vamos começar a colocar o povo, que o povo vai trazendo as coisas que a gente ia falar aqui também, né? Para não deixar só por último, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que algumas pessoas estão dizendo nos comentários, né? Ó, tem gente que ouve voz de uma pessoa como parecido aí com o caso que o doutor João falou, né? A professora tinha morrido e ele mesmo assim a viu, né? Até interagiu com esta pessoa que já estava morta há um tempo, né? Aí tem gente que tem relatos de que conversou com uma pessoa um tempão e depois foi descobrir que a pessoa já estava morta, inclusive naquela hora que ele estava conversando com ela. E tem gente que ouve a voz. Teve até um caso famoso no Big Brother Brasil, uma participante perdeu a irmã e ouviu ela chamando ela. Lá na casa do Big Brother, ela é incrível, ouvi a voz da minha irmã. Aí depois chegou a notícia que a irmã tinha morrido, né? E ela não sabia. São casos, assim, né, interessantes, né? Ouvir uma coisa assim que você nem sabia que tinha morrido. É uma coisa que para esta pessoa ela vai demorar um pouquinho, né? Para compreender, mas ela vai jogar para quê?
o lance do sobrenatural, né? Que muita gente tem uma série de teorias para isso. Mas no caso da psicologia, a psicologia vê de uma forma isso, da forma psicológica. Claro. A psicologia, ela vai olhar para a pessoa que apresenta o fenômeno, né? Então, o objetivo nosso, principal, né, do psicólogo clínico, mas vamos colocar assim, é acolher essa pessoa. Então, se a pessoa está vendo isso, se ela está ouvindo voz, etc., a primeira coisa é o acolhimento. Normalmente tem um contexto para isso? Para o paciente, no caso? É uma pessoa que perdeu muita gente na família? É uma pessoa ligada a alguma crença? Então, é interessante isso, porque, se olhar assim as pesquisas, tem algumas pesquisas que falam, eu não gosto de trazer números assim, mas que 60% das pessoas relatam, de todas as pessoas, mais de 60% relatam que em algum momento da vida já passou por algum fenômeno como esse. Então, não é um fenômeno assim que é isolado, acontece com uma pessoa. É um fenômeno comum à espécie humana. Sim. De poder, por exemplo, né, em situações, ouvir determinadas vozes ou ter contato com pessoas que já faleceram. Esse tipo de experiência é comum. Dentro da parte clínica, primeiro, eu preciso fazer o acolhimento. Então, a pessoa que traz a história, ela precisa ter um momento em que ela pode realmente relatar sobre isso. Ela pode falar exatamente como foi, o que ela sentiu, o que aquilo trouxe de significado para ela, se isso foi uma experiência positiva para ela, ou se isso foi uma experiência aterrorizante, né? Se isso é algo que está incomodando ou não. Então, acolhimento é a primeira parte. Como ela lida com isso psicologicamente, no caso, né? Isso, primeiro eu acolho, né? Eu ouço a pessoa e dou um lugar de fala para ela, porque normalmente o julgamento já existe. E o julgamento vai fazer a pessoa processar isso de uma maneira ruim. Não é? Então, eu não estou querendo... nesse momento, a gente não quer nomear, a gente não quer falar que ela tem um problema ou não, apenas acolher. Porque se for um problema, muita gente tem, né? Isso. Você viu, o Sombra vê direto. Isso. Né? Eu não vejo direto, mas eu já vi alguma coisa que eu suspeito que tenha sido sobrenatural, né? Perfeito. E só o fato de acreditar em Deus, por exemplo, já para mim já é um fato sobrenatural, né? Você acreditar em alguém, um ser, né, maior, e você nem vê, Claro. mas tem relatos de pessoas que dizem que ouvem, que sentem, né? Então, isso aí por si só já é algo sobrenatural, né? A segunda parte aí que a gente vai falar é como isso está impactando o dia a dia da pessoa. Sabe? Então, como isso está impactando? E a gente vai ver ainda que tem pessoas, principalmente, o contexto social, cultural é importante. Porque nós vamos ver pessoas dentro das religiões que, por exemplo, trazem mensagens espirituais, ou dizem que falam com Deus, sabe? Então, essas experiências são aceitas dentro do contexto cultural, não é? Principalmente no contexto religioso. Então, o objetivo é entender, poxa, mas isso, como está sendo? As mensagens que estão sendo trazidas são positivas? O que isso está afetando a comunidade? É um olhar que a gente precisa. Aqui tem essa questão que a psicologia, obviamente, não vai discutir se é verdade ou mentira, se é mito ou não, né? Que é a questão de mensagens que chegam do além, né? Alguém que mandou um recado, diga para fulano que não venha para cá não, tem uma vida melhor, não faça o que eu fiz. Sim. Como a gente explica isso, por exemplo, quando isso acontece nos sonhos? Por exemplo, sonhos premonitórios. A pessoa sonha com algo que vai acontecer. Como é que a gente pode explicar isso? A pessoa chega para você e diz, olha, eu sonhei que vai acontecer algo. Viagem hoje. E depois acontece. Tem gente, minha mãe mesmo, ela tem uns sonhos danados. Então ela diz, olha, hoje, cuidado vocês, que eu sonhei com um negócio e aí normalmente acontece alguma coisa, né? Sim. Então, por exemplo, ela diz, sonhei com alguém numa casa velha. E aí ela já sabe que casa velha normalmente significa morte, né? Cuidado vocês. É quando pensa que não, um assassinato, uma coisa com gente que não tinha nada a ver com a gente, mas que aconteceu, né? E aí como é que a gente vai... Aí a gente pensa, como você vai falar que isso não é real para essa pessoa que está acontecendo, sendo que passa a ser também, então, a cultura, você vê como é essa questão cultural.
Você fala, na minha família, a minha mãe sonha com isso e depois isso acontece realmente. Isso está atrapalhando, de alguma forma, a sua sanidade mental? Quer dizer, você sente que não está bem? Isso, não. Às vezes, é apenas um contexto. E não é algo que está tirando a funcionalidade da pessoa. Mas a pessoa falar sobre isso pode ser interessante, né? Bom, teve alguém aqui que disse o seguinte: eu quero ficar anônimo, certo? Mas desde criança eu vejo e escuto vozes. No caso ela vê e escuta vozes, no caso ela escuta vozes, né? Eu já cheguei a conversar com gente morta, mas quando eu era criança. Aí eu tenho medo hoje. Não, eu tenho medo, mas hoje eu me acostumei. No caso, quando ela era criança, ela tinha medo, né? De ouvir essas vozes e ver gente morta. Chegou a conversar, interagir e disse, mas hoje já se acostumou, disse que está de boa, disse que altos papos. Então, a gente fala aí, né, do mistério, né? Tá? Então, a gente está num campo que são as experiências anômalas. Então, é isso justamente que vai sendo estudado. O que eu gostaria de dizer, assim, quando que isso passa a ser um problema que realmente pede cuidado, assim, quando você precisa olhar para isso e falar, eu preciso buscar ajuda. E viver com medo é uma coisa ruim, né? Por exemplo, quando começa a desorganizar o pensamento, você já não sabe direito o que está pensando. Quem está vivo, quem está morto, né? Exato. Quando a gente começa a perder a crítica da realidade, a pessoa, né, não sabe justamente o que é real. Será que está vivo ou está morto? Isso, né? O que é fantasia. Quando tem comandos alucinatórios, por exemplo, é muito perigoso quando a pessoa faça isso ou faça aquilo, ou começa a ter conselhos, olha, tal pessoa... Não, a fulana está olhando demais para tu. Está olhando para você, ou olha, aquela pessoa está querendo o seu mal, vá lá e faça, sabe, aí começa a entrar num campo... Tem gente que diz assim, né, doutor, e diz, aquela pessoa é impura. Isso. Né? Não pega na mão, cuidado com ela. Exatamente, aí é onde precisa de cuidado. Quando tem prejuízo funcional muito severo, a pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais interagir, isso aí a gente está falando de cuidados mesmos. É diferente, por exemplo, do cara que tem medo de passar na frente do cemitério. Tem gente que tem medo, né? Não vou passar. Sim. A mesma coisa de passar na frente de um bar onde está rolando uma briga. É uma coisa, eu acho que é uma autoproteção, né? Sim. Você está lá, o tiroteio rolando, você vai passar próximo? Claro. Você não é bobo. Mas vê bem, né? Se a pessoa tem medo de passar no cemitério, então a gente está falando de um medo que existe ali, um contexto. No trabalho psicológico, ela pode descobrir que esse medo tem uma raiz, tem uma causa. E que, às vezes, quando ela descobre essa causa, principalmente, ela entende o que aconteceu, ela entende o problema que houve, por exemplo, uma mensagem que era falada, às vezes, na família, olha, aconteceu isso, né? O cemitério tem uma questão ruim, isso foi falado muito na infância, pode levar a pessoa, hoje, a ter essa preocupação. E aí ela se protege não passando na frente do cemitério. Isso não vai ser disfuncional para ela. Mas se ela quiser se conhecer, pode ser interessante. Lá né? em Api, o cemitério ele é na cidade, né? Dentro da cidade. Então tem a cidade cresceu, o cemitério ficou no meio. E então todo mundo que vai lá para Coab, que vai para a aldeia indígena, que vai para os bairros ali, tem que passar na frente do cemitério. Né? E antes era escuro, e com os portões abertos, os portões não são lacrados. Claro. Então você passa e vê todo o interior do cemitério. Acho que já fizeram isso de propósito. Sim. E para completar, tem umas catacumbas que são voltadas aqui para a rua. E são aqueles portãozinhos que dão acesso direto à catacumba. Então você olha, você está vendo a catacumba ali dentro. E eu ia nesse povoado, e a escola que eu estudei era do lado. Tanto é que eu contei que outro dia que eu pulava o muro para assistir o jogo, né? E a gente pulava dentro do cemitério. E aí, eu tinha um medo de passar no cemitério e olhar para dentro dele, né? Então eu passava, focava aqui a mente aqui e tapava a orelha, né? Do lado do cemitério. Então eu focava lá na frente. E aí depois um tempo eu passava com medo, sentia assim como se tivesse um chinelão batendo atrás, alguém pedindo para olhar. Porque quando você não quer olhar, é tudo que você mais quer olhar. E aí eu passando e eu disse, eu vou mudar isso, eu vou olhar agora. Então comecei a olhar para dentro. E eu olhava esperando ver alguma coisa.
e ficava frustrado porque não via. Né? Então eu já olhava e dizia, eu vou olhar para ver. Então o que tiver aí eu quero ver agora. Ou agora ou nunca mais, né? Então eu olhava, passava, depois já comecei a passar na calçada do cemitério, né? Eu disse, rapaz, tá mais arriscado eu passando na rua aqui ser atropelado. Então eu vou passar na calçada, para não virar, né, condômino. E aí, isso, hoje em dia, eu passo lá na maior tranquilidade, né? As pessoas que moram no bairro lá passam brincando, na maior tranquilidade. Não tem gente que dá para olhar o nome que está ali na... É lápide que chama, né? Lápide. Lápide, né? Isso. Aí eu vou olhar aqui o nome, aí fica curioso. Eita, fulano morreu. Bom, então, e tem aqui em Pariconha, né? Povoado Campinhos, o cemitério é na beirada da estrada. Então, você que passa ali... E outra coisa para completar, é mata alta, né? Sim. E o cemitério fica no meio dessa mata e tem outro novo, então você passa no meio de 2 cemitérios. Então, assim, você vai e também tem a questão se acostumando, como disse aqui a pessoa, né? Que já se acostumou. Para mim, a pergunta que você fez, faz mal passar lá? Me atrapalha alguma coisa? Tirando um medinho de vez em quando aqui e acolá, não. Sim. Não é que de repente você vai passando e tem um azar de escutar Cauã! Né? Que é o Cauã. Cauã! Às vezes você vai passando na coruja e fala, Aí você toma um susto. Porque você já vem em QAP, né? Já vem esperto. Isso, a rasga-mortaia. Mas tem gente que relata muita coisa. Meu avô mesmo disse que já levou uma carreira. Né? Outro disse que alguém bateu no ombro. Outro disse que alguém sentou no bagageiro da moto. Outro disse que passou, viu alguém entrando ou saindo, né? Então, assim, cada um com suas coisas. Mas você vê esses lances dos cemitérios que ele já remete à ideia de que é macabro, né? De que tem uma energia pesada ali. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para você. A nossa mente, ela se direciona para onde a gente foca. Tudo aquilo que a gente foca acaba impressionando mais a nossa mente. É uma experiência bem simples. Assiste um filme de terror, esses filmes premonição, sabe? Esses filmes assim... Boneco assassino. Boneco assassino. E se veja imediatamente após, por exemplo, você assistir esse filme e ficar num quarto escuro. Vai no banheiro, no escuro, nascendo a luz. Não, isso. Como, você percebe que a gente muda a maneira como a gente fica depois de assistir um filme como esse? Você fica meio estranho, assim, sabe? Você pode até saber que não vai acontecer nada, mas você andar sozinho, sair na rua, de repente, assim, na escuridão, imagina se você vai, depois de assistir um filme desse, você vai pro cemitério. Eu assisti um filme do Diabo de uma Boneca, cara. Eu tive dificuldade para dormir, cara, porque no quarto tem uma boneca velha lá, e eu ficava olhando pro Diabo da Boneca, eu dizia, rapaz, se essa boneca se mexe ali... Então eu dormia, quando eu acordava, eu olhava a boneca logo de cara. Eu disse, não dá, né? Aí eu parei, não assisto mais essas coisas, porque não me ajuda em nada, enfraquece a fé também, né? Mas você percebe que quando você olha alguma coisa, por exemplo, se você olhar um boneco, você vai ficar olhando para ver se ele não se mexe? Não, eu fiquei olhando. Assim? Aqui na rádio mesmo tem uma boneca velha ali que fica escorando a porta. Né? E toda vez que eu passava, me arrepiava. Eu disse, não, tem coisa errada aqui, pô. Tem coisa errada. Então, eu trabalhando aqui, a gente ficava esperando a boneca aparecer. Sim. Então, a gente ficava ali, já que ela aparece aí. Claro. Né? Agora, Lembrando, a bichinha lá no canto dela nunca se mexeu. Quando acontece isso coletivamente, por exemplo, se existe uma lenda, existe uma história de algum lugar, a gente já está propenso, a gente já está influenciado a criar, na nossa imaginação, algo parecido. Se isso for coletivo... Por exemplo, aí você falou da experiência coletiva, se uma pessoa fala que vê e 2 pessoas falam que vem, começa, né, a influenciar você, mas a gente sempre lembra que tem uma história ali a respeito. Depois de um tempo, se essa história for muito contada, as novas pessoas que chegam no lugar começam também a perceber isso. Então existe uma coisa que eu acho importante, que é assim, nós precisamos, antes de pensar que existe realmente um fantasma, antes de pensar que algo está acontecendo, nós temos que eliminar todas as possibilidades anteriores. Você entende? A gente tem que investigar tudo que foi antes. Para que a gente possa estar mais próximo disso. E tem pessoas que trabalham com isso, né? Claro, tem investigar coisas sobrenaturais. Então, aí a parapsicologia, né? Eu tive em São Paulo, conheci um estudioso disso, que chama Artemio Long,
E existiu lá na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, durante 30 anos, uma cadeira que estudava, então, a parapsicologia. O cientista, ele se chamava J.B. Rhine. Era uma gente boa, com certeza, só pelo nome. e o J.B. Rhine, ele, 30 anos estudando o fenômeno, eles descobriram muitas pessoas, por exemplo, que tinham algumas características. Por exemplo, pessoas que viam coisas que iam acontecer, sabe? Antes que elas acontecessem. É a premonição que chama? Isso. Aquele filme da premonição dá um medo. É verdade. Cão, doido, a premonição ela tá num campo, né? Mas com isso a gente fala de escapa, pô, todo mundo morre. A gente fala de pré-cognição, né? Pré-cognição, você conhecer algo antes que aquilo que aconteça. Acontece muito em acidentes, sempre se ouve falar disso. É algo que experiências muito fortes, então a gente tem essa história. Então isso foi estudado. Outro fenômeno é a telepatia, a comunicação mente a mente, pessoas que por exemplo, que falam, que percebem o que a outra está pensando. Tá? Então, essa comunicação, às vezes em casais acontece isso. Telepatia. Sabe? Eu sei, a telepatia, né? Mas a gente vai falar de comunicação. Acho que a maioria das mulheres são telepáticas. Né? Elas olham assim, imagina o que você está pensando. Né? Perfeito. E aí são os estudos que faz, né? A retrocognição, por exemplo, pessoas que chegam em determinados locais, etc., e veem coisas que já aconteceram. E tem alguns filmes que trabalham com isso, né? Na pesquisa de investigação, de crimes, etc. Eu vi mesmo, tem uma pessoa que, até para investigar crimes, isso, para investigar crimes. Como se voltasse um pouquinho a fita. Exato. Né? E lá na Rússia tinha muitas experiências a respeito de pessoas que controlam, né, objetos à distância, etc. Tem a clarividência, né, que trabalha com aparições e etc. Então, assim, existe esse estudo, tá? Então, tem gente correndo com medo de casa mal assombrada, tem gente pagando para ficar nelas. Claro. Né, que é para desvendar os mistérios. Sim. A nível científico, né, quem gosta de estudar poderia olhar para isso, tá? Na parte da psicologia, a psicologia não olha esses fenômenos, né? A gente chama de fenômenos anômalos, tá? Então eles saem da experiência que a gente vai trabalhar. Sim. Então a ideia é justamente a saúde mental da pessoa e não a gente provar se isso é real ou não. Até porque seria uma coisa, né, complexa. A pessoa normalmente, a maior parte dos fenômenos, com certeza, vão estar dentro de uma experiência interior, sabe? Algum propósito tem aquilo, algum motivo tem, e quando a pessoa passa por um tratamento, ela começa a se sentir melhor com ela mesma, ela muitas vezes entende o que está acontecendo e às vezes percebe que está influenciada por algum trauma, alguma experiência difícil, e isso pode cessar, né? Ela começar a ter uma vida mais saudável e mais funcional, se ela não tiver com essa vida funcional, né? Se isso realmente já afetou ela a ponto dela ter problemas aí no relacionamento, no dia a dia, no trabalho e etc. Nós não temos mais um bloco, mas vamos fazer um só para dar atenção ao nosso ouvinte que se preocupou em fazer algumas perguntas ou só de comentar um fato ocorrido consigo. Então nós vamos fazer esse bloco só para isso, tá? O próximo bloco e a gente finalizar por aqui. Lembrando, essa conversa completa está disponível para você lá no YouTube. Tá? O YouTube que o pessoal tem mais facilidade de achar, né? Mas está também no TikTok, nosso próprio aplicativo e no Instagram, tá bom? 12 horas e 23 minutos. Vem comigo, eu continuo já falando aqui com o Dr. João Bastos. Correio Saúde. Você está ouvindo Tribuna Popular. Aqui você tem vez e voz. Tá na Correio, a mais ouvida. Tá na Correio FM. Correio. Tá na Correio, a mais ouvida. 91.9.
Você sabia que o câncer de colo do útero ainda é muito comum entre as mulheres no Brasil? Mas a boa notícia é que ele pode ser prevenido com eficiência e segurança através do exame de Papa Nicolau. Mulheres que iniciaram a vida sexual já podem começar o rastreio e a frequência recomendada é anual. Na São Lucas Diagnósticos, você realiza seu exame preventivo com segurança, qualidade e cuidado. Nesse mês de outubro, estamos com uma promoção especial e você não pode perder essa oportunidade. Agende já o seu exame presencialmente ou pelo WhatsApp 82996620222. Outubro Rosa. Cuide da sua saúde, previna-se. Descubra o lugar perfeito para você. Posto Aline. Abasteça seu carro com praticidade e aproveite um delicioso café da manhã ou jantar. Nós cuidamos de você e do seu veículo. Posto Aline. Bom para você, bom para o seu carro, bom pra gente. Não perca mais tempo. Faça uma parada no Posto Aline e desfrute de toda a conveniência que oferecemos. Estamos esperando por você. Você não vê, mas sente. O saneamento funciona como uma vacina invisível. Com água tratada e esgoto coletado, a cidade fica mais protegida contra as doenças. Conasa Águas do Sertão. Nosso compromisso é transformar o futuro. A fim de ganhar uma panela de pressão? Participe da promoção Clinton Jorge é Pressão. Para participar é simples. Cante um trecho da música Deixa Eu Te Amar, do cantor. Chega desse lero, 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 valorize o que quero, estou morrendo de paixão. Filme tudo e poste no seu perfil do Instagram. Marque os perfis Correio Delmiro e Clinton Jorge Oficial. Coloque a hashtag Promoção Correio Delmiro. Pronto, você já está participando. O sorteio será realizado no próximo dia 15. Promoção Clinton Jorge é Pressão. Uma parceria da mais ouvida com o cantor Clinton Jorge. Eu te amo. A você aí ligado no rádio ou na internet, valeu pelo carinho, você está ouvindo o Tribuna Popular. Aliás, a gente volta daqui a pouquinho. A sua conexão de internet só te deixa estressado? E o suporte técnico não funciona? Então vem agora mesmo para a Flash Network. A Flash Network é a solução que leva internet fibra ótica para a sua casa com planos a partir de R$70. Contrate seu plano através do 82981295589. Flash Network, sua internet veloz e você sempre conectado. Meio-dia e 27 minutos. A notícia é dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. J. Silva. Para impulsionar sua vida sexual, ter experiências mais intensas e prazerosas, experimente o Hexafil. Com fórmula 100% natural, o Hexafil proporciona uma ereção forte e duradoura. Aumente seu desempenho e satisfaça sua parceira como nunca. Hexafil não te deixa na mão e eleva sua vida sexual a outro nível. Hexafil, sua escolha de confiança. Tá esperando o quê? Corra até uma farmácia ou loja de produtos naturais e adquira o seu. Só o Hexafil te dá disposição para mais de uma. Você ouve Correio Saúde. Muito bem, gente. Vem comigo, o Correio Saúde vai continuando por aqui. Nós vamos seguindo juntos, tá? Para finalizar aqui com as perguntas do povo. Tá? O povo interagindo, são diversas perguntas aqui. Vamos fazer um resumão aqui para a gente ouvir a turma interagindo, tá? Ó, no WhatsApp, o Dr. João Baixo está aí já dividindo tela comigo. E teve uma pessoa que disse que há anos que não assiste mais filmes de terror e suspense. Que graças a Deus que nunca viu nem quer ver nada sobrenatural. Se for relacionado a coisas de Deus, diz que sim. Aí, ó. E tem orações muito fortes para esses tipos de situações. Eu, como católica, rezo todos os dias. E o meu terçozinho, né? Aqui, o terço dela. E não tenho nem insônia disso. Dorme bem, tranquilo. Mas Cida Solino está dizendo aqui. Ela tem o próprio jeito dela aí, né? Não, e perfeito. Mas é justamente isso. O que é aceito e o que não é aceito. O que pode ser considerado normal, né? Numa experiência espiritual,
dentro de uma religião, né? Qualquer que seja a religião, e o que se torna disfuncional. Então, perfeito. Se ela não sente ou não viu nada de especial, né? E a experiência espiritual é boa, é tranquilo. Muito bem. Cátia Silene mandou uma pergunta por áudio. Vamos ouvir. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, Jota. Sou Paulo Leandro. Doutor João, eu queria que o senhor me explicasse aí como o senhor descreve, né? Eu perdi meu filho tem 4 meses e eu sonhei com ele. E não fiquei com medo nem nada, fui feliz, fiquei alegre, sorri e também chorei de muita emoção quando eu acordei. Acordei chorando, na verdade, por ter visto que ele estava sentadinho com a camiseta verde, sorrindo pra mim. Ele estava sorrindo pra mim. E eu, na verdade, vou dizer que eu queria muito, né, que ele aparecesse pra mim. E ele apareceu e eu não tive medo nenhum, graças a Deus. Né? Graças a Deus eu não consigo me esquecer desse sonho. Como o senhor me explicar? Calma, Sombra, deixa. O que o Sombra estava resumindo aqui em off para nós é porque o áudio da Cátia Silene está muito baixinho. Ela acho que ficou com dó de comer cuscuz hoje e falou muito baixo, não foi, Cátia? Logo você, mulher, que fala tão alto aqui direto. O que aconteceu com ela, né, seu Sombra, acontece com um monte de gente. Que perde um parente e diz o quê? Eu gostaria de ter a oportunidade de ver essa pessoa uma outra vez, nem que fosse o fantasma dela, né? E no caso dela, que a experiência dela foi com o filho, que ela viu em sonhos, não foi? Ela viu o filho em sonho, o filho dela que infelizmente faleceu, e ela disse que não ficou com medo, ficou serena, tranquila demais, que talvez fosse até o que ela quisesse, né? Que era ver esse filho dela aí nesse sonho aí, enfim, o fantasma, né, do filho. Essa experiência, com certeza, deve ter tocado muito profundamente ela, né? Só quem sabe, né? Quem já perdeu alguém, sabe como uma experiência dessa pode ser, inclusive, algo positivo para a pessoa. Às vezes a pessoa está tão agoniada, está com tanto sofrimento, que ter uma experiência como essa pode ser positivo para ela, né? Então, o que é meu papel? Meu papel como psicólogo é ver se essa experiência é positiva, ela pode falar sobre isso, ela pode integrar isso de alguma forma. Não há o que a gente possa negar a experiência dela, sabe? Negar a própria vivência daquilo que ela teve. Isso causaria sofrimento. Ela diz que está confortável, né? Então... Isso, se ela está confortável, se ela está bem com relação a isso, pode ser algo gostoso de se conversar, de falar, de trazer à tona, né? Essa experiência, essa vivência que ela teve. E isso... Talvez outra pessoa vendo esse filho dela não ficasse tão confortável, né? Sim. Outra pessoa que não ela. Claro. A Rita fala aqui sobre é uma lenda, né? A lenda da rasga-mortaia. Sou ouvinte, Jota. Eu não sei se é verdade. Dizem que quando a rasga-mortaia passa em cima da casa da pessoa, morre alguém da família ou isso é história? Quero saber dele, isso é verdade. Isso é velho, eu ouço direto. Muito, que eu estou na calçada que passa aí, a vizinha diz, eita, meu Deus do céu, vai pra lá, vai pra lá. Aí ela fica com medo. Então ela vai matar o povo da igreja. É verdade, pergunta pra ele aí, Jota. Tenha um bom dia. Olha, quem conta essas histórias, conta e ainda diz como aconteceu, né? Olha, ela passou e ela passa. E, rapaz, era uma morte, né? Morreu alguém na rua. Já vi relatos que coincidem com isso, né? Que ela passa realmente e alguém morre na rua. Mas não só pelo fato porque ela passou por cima da casa, é como se ela fosse a lenda, né? Conta que ela fosse a mensageira da morte. Já ouviu isso também, né? Então isso é cultura, né, gente? Eu acho que é lindo como cultura. Mas tem gente que tem medo. Eu, quando criança, eu gostava muito de ver, assim, eu tinha livros, né, que contavam histórias, por exemplo, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, etc. Eu gostava muito dessas histórias. Você viu né? como é o... Não é Roda Moinho, né? Roda Moinho. Mas ali é um Saci. Isso, lá vem o Saci. Então tem essas histórias, né? Mas, por exemplo,
Uma história interessante é passar por baixo de escada. Então a gente tem que prestar, né? Normalmente passar embaixo de escada dá azar, né? Você já ouviu falar disso? Já, né? sim. Já, né? Baixo de arame. E tem pessoas que não passam por baixo de escada. Se você tiver uma escada lá de obra, ela não vai passar embaixo. Não, passa não, porque diz que abre o corpo, né? Isso, mas você sabe de onde vem essa história? Não. Por causa dos enforcamentos. Era mesmo? Porque o cara que ia ser enforcado, ele tinha que passar por baixo da escada e subir aquela escada para ser enforcado. Então todo mundo que passava por baixo da escada já estava indo para a morte. E aí criou-se isso, que passar debaixo daquela escada dava azar. Ver gato preto. Isso, hoje a gente não enforca ninguém, né? Graças a Deus, né? Mas continua. Nós gato estivemos preto, sufocados, né? Já, né? O mundo. O gato no Egito era Deus. Era? Né? No Egito, você vai ver as imagens egípcias, mostram que o gato era um deus, é verdade. Era um deus. Depois... No Dragon Ball Z também, um gato é o Bill. Depois, na Inquisição, o gato se tornou um demônio, não é verdade? Então, o gato na Inquisição era uma bruxa, era é só o demônio, preto, né? etc. Que preconceito, né? Exatamente. Agora, hoje, na atualidade, o gato é considerado, usado para terapia. Então, algumas pessoas, é um gato bonito, né? Tendo um gato ali, né, que ele fica com a pessoa, sabe? Ele permite ser acariciado, ele se entrega, o gato é um terapeuta. Eu particularmente não gosto de gato não, tá? Mas o gato, eu estava vendo um conteúdo essa semana, ele falando da anatomia do gato, a anatomia mais perfeita que existe, né? Porque o gato, ele dá 6 vezes, né? Ele pula 6 vezes mais a altura dele sem esforço. Olha só. O gato, ele cai de uma altura, né? Que cai sempre de pé, né? Várias vezes a altura dele, cai sempre de pé e normalmente não se machuca. Normalmente, né? Sim. Não se machuca. O gato, enfim, o corpo dele foi preparado para ele viver bastante, sim, né? Ele é um grande predador com a sutileza que só ele tem. Isso. Né? Então, assim, ele é um super, né? Mas você vê como o contexto cultural transforma isso, não é? Então transforma um animal em Deus, transforma um animal em demônio, transforma um animal em terapeuta, né? Mas na verdade isso é o contexto da cultura que está naquele momento da sociedade. Então nós temos que olhar para isso, que muitas questões coletivas, né? Alucinações coletivas, histórias que vão sendo contadas influenciam as pessoas que estão naquele contexto, naquela comunidade, né? Assim como um tempo lá em Apis, corre uma porca. Aí era uma porca, que dizia que era alguém que se transformava numa porca, que desrespeitou a mãe, que não sei o quê. E a gente tinha um medo do cão, rapaz. Eu tomei um susto. Eu estava saindo do trabalho, 1h e a porca gigante, né, na rua. Eu corri tanto nesse dia. Né, e talvez a porca até tenha corrido de mim. Então tinha essas histórias da mula sem cabeça e há o relato de quem viu coisas. E aí, coisas que dá medo só de ouvir, né? Meu pai mesmo disse que outro dia vinha numa estrada, ele gostava, bebia a turma e andava muito tarde da noite, pelas estradas dos sítios. Diz ele que vinha lua clarinha, rapaz. Diz ele que deu a vontade de dar uma olhada para trás. E quando ele olhou, diz ele que vinha alguém com a capa, parecendo Batman aqui, aberta aqui, com os braços abertos, e vinha tipo correndo na direção dele com aquele bração aberto, assim, com aquela capona, como se fosse dar um abraço nele e a outra pessoa que estava com ele. E os dois viram. Aí diz ele que quando eles viraram de frente, tipo como fosse esperar o abraço, né? Diz que essa coisa entrou nos arames e simplesmente sumiu. Olha que coisa. Aí imagina uma história dessa, né? Então, mas você vê que essas experiências, elas são experiências pontuais. Não acontece todo dia. Agora, se todo dia ele tivesse alguém correndo atrás dele... Já pensou? Seria muito difícil. Então, são muitos. Eu ouço tudo porque eu já fico esperto. Né? Principalmente no local onde aconteceu. Né? Eu passo direto nesses locais aí. Então, tem um local aí que ele disse que vinha, e tem aquelas cruzes, né? Que o pessoal bota, normalmente matam alguém, matam, né? Ou morre de um acidente. Aí diz ele que vinha, quando chegou perto dessa cruz, começou um roda-moinho, desse aqui bem devagarinho, de leve, né? Quanto mais ele se aproximava, esse negócio crescia. E foi aquele roda-moinho, diz ele que foi, e sumiu no pé da cruz. Então veja que história, né? Aí eu vou passando no pé da cruz, eu vou pensar o quê?
Mas isso não é bonito? Roda muito lindo. Mas eu acho que essas histórias, elas são muito bacanas, sabe? Minha avó, olha só, minha avó, ela me contava uma história que eu nunca ouvi, eu não sei se ninguém conhece isso, mas ela me contou a história do Dangus Carangondê. Você já ouviu falar? Gente, eu nunca ouvi falar, já procurei na internet, mas ela contava lá, né? E ela tinha uma música, né? Dangus Carangondê, de quem é esse menino? Aí, minha avó me deixava assustar. Agora imagina, você passa... Era o bicho-papão, né? Era o bicho-papão? Eu acho que era, né? Na linguagem dela, deve ser alguma Aí você cultura. Passa o tempo todo ouvindo um negócio desse e vai para casa a pé, no escurinho. E lá vem o Dangus. O cara vai... Né? Aí, lá no sítio Pica-Pau Amarelo seria a Cuca. É verdade. Né? Mas os ouvintes, né? Alguém já teve alguma história, né? Manda aí pro... Acho que é o Jailson. Pro Jota, né? Uma história interessante. Jailson disse que já viu fogo corredor. E fogo corredor é o quê? É negócio de comadre e compadre, né? Fica comadre com compadre, é fogo corredor. Vamos ver, vamos lá. Jota Silva, boa tarde. Ali no cemitério ali, Jota Silva, o que mais tem é impressionante. É fogo corredor. Fogo corredor tem, eu qual? já vi. Eu falo porque eu já vi 2 bolas de fogo brigando correndo ali no cemitério, ali no muro, correndo no muro do cemitério, 2 bolas de fogo. Isso eu já vi também, bola de fogo eu já vi. É o fogo corredor, né, que fica nas serras, tá? Às vezes aquele foguinho aceso lá nas serras, e o pessoal diz que é fogo corredor, que é normalmente compadre com comadre, né? Se envolve e eles ficam condenados pro resto da vida a se transformar nesse fogo corredor e ficarem brigando, né? Um fogo batendo no outro. Que bacana. Aí o Jailson está relatando essa coisa aí, né? E dizendo que já viu também. A Kátia diz outro caso também, que eu apanhava muito da minha mãe. Aí quando eu saía de casa, ela disse que tinha o quê? 19 anos? Apanhava da mãe aos 19. Aí quando saía de casa, disse que foi para São Paulo. Ficou maior de idade, foi para São Paulo para estudar e trabalhar. E a convite do pai, quando ela disse que ia dormir, aí tinha pesadelos com a pessoa que batia ela diariamente. Todo santo dia ela apanhava também no pesadelo, né? E disse que apanhava sem merecer. Mas vocês, é o seguinte, só que eu resolvi rezar toda noite, antes de dormir. E aí, quando eu passei a rezar, ela disse que passou. Nunca mais teve pesadelo. Negocinho terrível pesadelo, né? Você já teve aquele negócio que não se mexe? Uau, é terrível, né? É muito difícil. Eu tinha direto esse troço aí. Aí depois eu fui descobrir qual era o motivo. Depois que eu descobri o motivo, não tive mais. Que eu descobri que era o meu cérebro que acordava primeiro. E ficava tentando acordar meu corpo. Aí ficava me dando sustos, né? Mas que é ruim, pô. Você é ali sem poder se mexer. Teoricamente você está consciente, pensando em tudo, vendo tudo e vendo um bicho vindo para cima de você, pô. Que negocinho mais horrível. A gente está no estado aí entre o dormindo e o acordado, né? Você sente que está acordado, mas continua o pesadelo, né? Mas é bem difícil. Mas é ruim, você tenta falar, você tenta se mexer e não consegue. Né? E eu tinha já a consciência, eu dizia, rapaz, o que está acontecendo comigo aqui é exatamente isso, eu preciso arrumar um jeito de acordar. E ficava ali naquele negócio até acordar, né? Mas o pessoal dizia, é um pesador, pega no chapéu, né? E chapéu, como é que você vai pegar se ele não se mexe? Eu vou, olha, só para dizer um pouquinho para os seus ouvintes, se você tiver uma experiência assim, tem um protocolo assim de 4 passos, sabe? Que você pode fazer. Primeiro, é respirar, sabe? Então, teve uma experiência, antes de você ficar interpretando coisa e tal, você respira, tenta se acalmar, sabe? Acalmar o seu sistema nervoso, né? E aí você mais sereno, isso já melhora. A segunda parte, escreve o que aconteceu. Escreve, registra, olha, tal hora, tal data, eu vi isso, aconteceu isso. Faz uma descrição. Depois, pensa, isso para mim está afetando minha saúde? Tá certo? Isso para mim está afetando a minha funcionalidade? Eu não estou podendo fazer o que eu quero fazer? Isso para mim tem a ver com o contexto, por exemplo, o contexto cultural. Eu estou envolvido em alguma religião, estou envolvido em algum culto, estou tomando alguma droga, estou bebendo ou não. Tá? Tudo isso é importante a gente ver. E, finalmente, tentar compartilhar com algumas pessoas, sabe? Para ver o que está acontecendo.
E no caso realmente de isso estar prejudicando você, e você perceber depois dessa reflexão que isso está prejudicando, aí procura um profissional, tá? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, para poder ver e eliminar qualquer fator, né, que não seja, de repente, que você não esteja consciente disso. Bom, o programa vai terminar, gente, e eu não tenho mais tempo para seguir com a conversa, então vou só ler alguns comentários aqui para a gente fechar, tá? Porque não dá mais tempo realmente, já faltam 16 minutos. Bia Vieira teve uma experiência aí, ela até já tinha contado outro dia, né? Jota, não divulga, esse aqui eu já vi. Aí teve alguém aqui que falou o seguinte, que foi visitar as praias na zona rural, e quando desceu de uma caminhonete, ela viu uma senhora e teve uma conversa com essa senhora. A pessoa disse depois que não tinha ninguém lá. Outra pessoa disse não tinha ninguém, você estava conversando com ninguém. Eu sempre achei que sonhos são resultados do que o nosso emocional consome no dia a dia, diz a Vicky. E diz, antigamente nós ouvíamos sobre lobisomem, casa mal assombrada, à noite a gente dormiu com medo e, consequentemente, a gente tinha sonhos ruins e pesadelos. E hoje não creio que seja premonição, não, ou sobrenatural, e sim consequências psíquicas dos dias sombrios e violentos que vivemos hoje, na teoria da Vicky Vitória. Doutor João, boa tarde. Eu, na minha infância, perdi meu avô materno e me dava muito bem com ele, era bom comigo, mas fiquei com medo dele, depois que ele morreu, ela disse, né? Sim. E quando eu ia tomar banho, pois achava que quando fechasse os olhos, ele estava ali, na minha frente. E eu tinha medo de fechar os olhos e abrir, ele está lá. Como se... Bom, aqui a pergunta dela não vai poder ser respondida, porque ela pediu explicação, né? Esse não é o contexto aqui, né? Aí disse, mas apesar disso, gostava muito dele. Outro caso também é que essa daqui eu acabei de ler, que é da Kátia, né? Então a gente fechou com os textos das pessoas que mandaram texto para cá, áudio, a gente não vai conseguir ouvir mais, tá? A criança, ela não entende bem o que é a morte, sabe? Então, muitas vezes ela fantasia, né? Fantasiar realmente a pessoa continuar viva, a pessoa poder vê-la, etc., é uma forma de conexão. Mas que, obviamente, né, pode assustar, principalmente se ela contar para outras pessoas e as pessoas negarem isso para ela, né? Falar, isso não é nada, sabe? Então, às vezes, a fantasia da criança cria aí uma questão difícil, mas normalmente ela está procurando aquela conexão, né? Porque a criança não entende que morreu, simplesmente. Como você disse aqui, ela lida de uma forma diferente, né, com a morte. Lida com uma forma diferente, exatamente. Tá. Doutor João, eu quero agradecer a sua vinda aqui, o papo foi bem legal mesmo, o povo gostou, tem muitas histórias ali em áudio que infelizmente o pessoal vai contar, começa a contar, olha, 3 minutos, né? Mas é interessante, né, poder ouvir também, acho que ouvir é um dom, né? Claro, é muito bom e eu acho que também ajuda a gente a desmistificar um pouco, sabe? A pessoa entender que nem tudo, por exemplo, é espiritual, nem tudo é técnico, entende? A gente tem que ter um termo. Algumas experiências podem ser positivas, não é? Dentro do contexto, e outras experiências podem estar fazendo sofrimento. O papel da psicologia, né, de nós como psicólogos, é acolher essa pessoa e ajudá-la a lidar melhor com aquilo que ela está vivendo, e não a gente julgar o que ela está vivendo, se é certo ou errado, se existe ou não, não é a nossa ideia, né? Mas simplesmente acolher e ajudar a pessoa a lidar com o que ela está vivendo. E se for uma patologia, né, uma psicopatologia, a gente conseguir identificar e tratar a pessoa. Então a gente tem um encontro marcado, por enquanto uma data não certa, não sabida, mas que seja logo, porque a gente precisa continuar conversando sobre a saúde mental, levando algumas dicas, né, e algumas orientações para quem quer ouvir naquele momento. Tá? Então a gente se encontra. Beleza? Joinha. Gente,